Vamos em frente? Portanto, eu agora passaria, peço desculpa, eu espero não estar demasiado atrasado ou demasiado adiantado, a tributação do consumo do Brasil. Me perdoem, tudo isto que eu vou dizer para vocês eu aprendi aqui, no Brasil, com os brasileiros, viu? Garanto para vocês. A única grande diferença é que eu pus um pouco da minha tecnologia académica, aquilo que eu, digamos, concebi sobre isso. Mas os dados, os problemas, são aqueles que são deliberados por vocês. Qual é o problema da tributação do consumo? A base de incidência é uma base de incidência minorada. Já vamos ver o que é que isso significa. Os serviços estão fora, não é? Da lógica da não cumulatividade. Aliás, o Miguel Arcanjo falou nessa questão quando fez a intervenção, o comentário, a referência do Bernardo Lapim. As alíquotas, hoje em dia, são 40 nominais, mas com as reduções de base de cálculo e as variações que se fazem, são praticamente infinitas. Ou seja, quando você quer saber qual é o ICMS que incide sobre um determinado produto, você entra numa tómbola, não é? Porque tudo pode acontecer. É interessantíssimo, não é? Quer dizer, então se você muda de estado, ou tem uma empresa que tem vários estados, a forma de calcular altera em cada momento, não é? Quer dizer, portanto, absolutamente, não tem nenhuma lógica, é uma total opacidade, dificuldade de perceber. A tributação interestadual é feita na origem, basicamente, com uma repassagem de um pouco para o destino. A justificação é uma justificação tecnicamente boa, que é vamos garantir a receita. Ou seja, vamos garantir que não há fuga de imposto. Mas esta boa justificação gera um outro problema. Ou dois. O primeiro problema é que se torna um imposto sobre a produção. Bernardo Lapie falou nisso na exposição da manhã. Ou seja, não é mais um imposto sobre o consumo, é um imposto sobre a produção. Aquele bem é um bem que tem um imposto sobre a produção deste bem. E porquê? Quem paga o produto? O consumidor. Onde está o consumidor? No estado de destino. Onde é que fica o imposto? No estado de origem. Ou seja, do dinheiro que é pago no estado de destino, há uma parte que fica no estado de origem. Não tem como fugir disso aí. Não tem como fugir. Economicamente, o Estado consumidor está financiando o Estado produtor. É um imposto sobre a produção. Não é mais um imposto sobre o consumo. Está certo? Isto é eliminar. Sendo que o argumento, que é o argumento do controlo, é um argumento que, afinal, é um argumento válido. Daí a história dos 2%, que me parece, apesar de tudo, uma solução menos gravosa, e da nota fiscal eletrónica. Essa sim que resolve o problema, porque vai permitir controlar o fluxo e eliminar. Deixem-me dar um exemplo concreto da vossa realidade. Vendas de São Paulo para Paraíba. Estatística de São Paulo, 1 bilhão 700 milhões. Estatística da Paraíba, 700 milhões. Eu sempre pergunto, cadê o outro bilhão? E eu digo para vocês onde é que ficou. Ficou na Bahia, ficou em Minas Gerais. No sítio onde foi passando, o caminhão foi passando e foi largando. Não chegou nunca no destino. E porquê é que foi declarado como interestadual para o Nordeste? Porque o empresário cumpriu o seu dever tributário declarando os 7% e pagando, e depois vendeu ao preço que quis. Ou seja, sonegação, convite à sonegação, fuga do imposto, consumo, criação de mercado paralelo, informal, que não contribui para a redistribuição social, com todos os problemas que isso implica. O vosso sistema convida a fazer isso. É um convite. Não seja bobo. Você vai declarar como venda interna do Estado, você está sendo bobo, pá. Declara interestadual, o caminhão não tem controle, no São Paulo não tem controle, você dá a volta, distribui para a prateleira, você tem o mesmo produto, um pagou 18, outro pagou 7. E aí você pode baixar o preço e fazer, tem preços fantásticos, promoções comerciais impressionantes em São Paulo. Quem paga? O Tesouro Nacional, a Receita Nacional, a Receita Previdenciária, etc, etc, etc. Isto é a vossa realidade. Nós temos outros problemas, também temos, mas esse é vosso, existe, porque o sistema convida a fazer. Depois, o ICMS, o Imposto sobre Produção, já expliquei isso. Vamos em frente? Consequências. Aquelas que estão diagnosticadas. Ausência de neutralidade, discriminação por produto e por produtor. Hoje em dia, cada momento que está correndo aqui, está acontecendo isso. Perturbações na concorrência e na produtividade, transferência de recursos dos Estados consumidores para os Estados produtores e depois muita riqueza sem ser tributada. Me refiro a quê? Me refiro, já vamos ver os números, aos serviços. Os serviços são 60% da riqueza nacional brasileira. 60% são serviços. O contributo do ISS para o esforço nacional da tributação é inferior a 1%. Traduzindo, em realidades palpáveis. Cada R$100, 40% são apropriados por impostos ou contribuições. Tá? 40. Desses R$40, R$1 é contributo do ISS.
mas isso corresponde a 60% da riqueza nacional. Isto não vos diz nada? Não vos perturba como lógica? Então, 60% da riqueza nacional contribui com 1% da riqueza. Então, e os outros, onde é que vão buscar os outros 39%? Já vamos ver onde é que se vão buscar os outros 39%. Vamos em frente? Os dados estão aí. O ICMS, com particular enfoque na história da energia e serviços eletrónicos, 7,83% do PIB. Corresponde a 21,5% da receita total. O ISS era aqui 0,5% do PIB e 1,51% da receita total. Cresceu. Está em 0,8%. A última vez que eu controlei estava em 0,8%. Portanto, este dado está desatualizado. Houve uma melhoria na cobrança do ISS, mas mesmo assim inferior a 1%. Inferior a 1% do esforço da tributação. COFINS está aqui, 4,34%. 11,91% da receita total e a diferença até 36,4%, que também já cresceu, neste momento está perto dos 40%, a tributação do Brasil estará 39% qualquer coisa, portanto há um crescimento. Estes números se mantêm na sua proporção relativa. Traduzindo em realidade do dia a dia, e isto é academia, não estou fazendo demagogia. Caipira, salário mínimo, R$400, integralmente gasto no básico. Incorporação de imposto, 10%. Qualquer uma das belas mulheres que aqui está, vai no cabeleireiro, vai fazer uma mise, dá um toque na cabeça, dá uma massagenzinha e tal, larga 250 a R$300. Imposto